Fale, meu rei. Fala, Edu. Estamos ao vivo aí, prazerzaço estar contigo Prazer é meu, nessa, meu irmão. nessa noite de domingo. Muito É isso. bacana, super importante. E aí a gente conversou um pouquinho mais cedo, né? Sobre a ideia da gente bater um papo. E aí fomos inspirados pelo Enem de hoje, né? A gente já queria falar sobre ESG. E Isso. aí vem esse presente aí do Enem de hoje caindo sobre esse tema. E eu Isso. acho que tem tudo a ver com o que a gente queria falar, né, Fred? É isso. Não, como a gente vem já discutindo isso aqui no Desengravata, né? Essa questão da pauta do SG hoje tão importante nas empresas, nos escritórios de advocacia, nessa questão de valorização da pauta e gerando uma melhora da reputação, né? Da imagem reputacional, tanto das empresas como dos escritórios. E hoje a gente foi presenteado aí realmente com o tema do Enem, da redação, né? Que foi sobre a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado para a mulher, né? Então, essa invisibilidade, né? O Enem aí trouxe de uma forma forte esse tema para a gente discutir junto aos adolescentes e a todos aqueles que estão fazendo, né, e fizeram o Enem hoje e vão para a segunda etapa aí no próximo final de semana. Como você sabe, a governança é um tema que eu, particularmente, é a minha área de concentração, eu gosto muito. E a gente também, dentro dessa governança, a gente teve nas empresas e nos escritórios de advocacia se debruçar sobre o S, né, sobre o social, uma questão tão importante como a equidade, sobre a inclusão e diversidade também. Você pode ver a quantidade de legislação dos últimos 6 meses que está aparecendo em relação à equidade, à paridade do gênero, né? E toda essa proteção da mulher e visibilidade da mulher no mercado de trabalho e, de uma forma geral, nas atividades desempenhadas por essas mulheres, né? Não, é muito bacana, né? É importante esse processo de conscientização, né? Que muitas empresas, as empresas grandes já vêm conversando sobre isso há bastante tempo, a questão, né, da equidade, da importância, né, dessa discussão de gênero e de criar políticas, né, políticas internas que fizessem mais sentido e que fomentassem justamente a participação da mulher ou de, enfim, grupos que na prática têm sido minorizados ao longo do tempo. É, para serem de fato incluídos, né? Agora, você comentou aí, e assim, nos últimos 6 meses, além dessas políticas empresariais, corporativas, além de todo esse empurrão, digamos assim, né? Hoje você está de um lado da mesa, eu estou do outro lado da mesa, eu estou do lado da empresa, né? Você está do lado Isso, do escritório. Então, quer dizer, quando a gente olha a empresa se preocupa muito em fazer isso internamente com políticas, né? E criar políticas para os seus prestadores de serviço. E acho que também perfeito. tem o lado dos escritórios, criando políticas, né? Principalmente os escritórios mais reconhecidos, como é o caso do Didier, que é uma referência muito forte, né, no mercado brasileiro, mas justamente para que também estejam conectados com os seus clientes e atendendo essa necessidade de mercado. Só que aí a gente vem com um governo que nos últimos 6, 8 meses tem tratado dessa pauta essa pauta social, né, de uma maneira um pouco mais ampla, mas falando aí de equidade de uma maneira mais legislativa. Quer dizer, então, na prática, além da gente ter políticas de fato relacionadas às empresas, aos escritórios, a relação entre eles, mas de fato leis, né? E aí temos um mar de oportunidades para os advogados que vêm trabalhando nisso do ponto de vista legal, certo? E é nisso que você tem focado bastante. É porque a pauta SG, né, é essa luz que foi colocada aí no último ano e meio, 2 anos, assim vamos dizer, né? A questão ambiental é uma questão perene, né? É uma questão viva e que a gente vai ter eternamente que cuidar disso. Mas a governança também, a governança é um tema, a gente que já trabalhou em grandes escritórios, grandes empresas, a gente vê que a questão da perpetuidade empresarial, ela passa por uma governança corporativa forte, uma cultura organizacional forte. E isso, obviamente, são os pilares de uma governança corporativa. Mas, de fato, nos últimos 2 anos, a gente viu as empresas, no primeiro momento,
abraçarem a questão do S, né, mais fortemente na questão da paridade e equidade salarial, e, e, e um pouco em paralelo a questão da inclusão, né, e da diversidade. Você vê uma legislação sendo criada e discutida a nível nacional, tanto no Congresso como no Senado, e principalmente as empresas e os escritórios, né, vivenciando isso na prática. Agora, uma coisa também que a gente tem que chamar a atenção é essa política, que é uma coisa que já existia em relação ao greenwashing, né? De você comprar políticas de prateleira, isso realmente não dá mais para ser feito, né? E, e hoje, efetivamente, está se cobrando uma política e uma comprovação na prática. Então, eu digo, porque se a gente for voltar um pouco mais atrás, lá para 2010, vamos falar assim dos últimos 13, 15 anos, essa matriz inicial que foi o compliance, né, muita gente saiu pegando aqueles muito pouco, um pouco por conta da Lava Jato, mensalão, as pessoas e as empresas e os escritórios foram implementando um compliance de prateleira que se viu que realmente, se você não tem uma aderência efetiva a essa política, você não consegue perpetuar. Então, assim como lá atrás, indo para o compliance, as práticas de ESG e principalmente nessa questão de equidade, elas têm que ser comprovadas, né? Acho que essa é a grande E aí preocupação é que que eu os acho que escritórios e as empresas têm que ter. Perdão, até te atravessei aí, mas eu acho que é onde a gente consegue conectar os pontos do ESG, certo? O E e o Isso, S fazem todo sentido, mas quer dizer, você precisa ter o G. E o G, ele não é só uma governança do ponto de vista de compliance, um pouco mais ampla. O G, ele também abarca esses outros elementos, tanto do S quanto do E, que você não pode ter o greenwashing, que é muito dessa não, discussão em relação a programas fake ou programas que não são sustentáveis do ponto de vista ambiental. E ao mesmo tempo, quer dizer, do S, então, quer dizer, a gente coloca muitas políticas ou coisas, né, dentro da nossa expressão aqui, só para o gringo ver, só para inglês isso, ver, só para ficar no papel, mas na prática, o quanto cada companhia, o quanto cada escritório está de fato vivenciando esse aspecto do S. E eu acho que aqui é que a gente pode talvez explorar um pouquinho melhor essa realidade que para mim tem um pouco de conscientização, né, que vem do Enem de também, hoje, né? Porque tem a perfeito. questão legislativa, mas tem essa questão de conscientização. Então, quer dizer, é uma perspectiva de entendimento, de conhecimento. Olha, de fato, a gente vive em uma sociedade onde a mulher ela tem um trabalho, uma função, quer dizer, adicional, né? E que isso vem acontecendo de maneira silenciosa e agora a gente tem trazido um pouco mais de luz para essa realidade, né? E eu acho bacana que isso foi abordado no Enem, que é o exame, né, mais relevante para os nossos adolescentes, para os jovens, antes de Ah, ingressar no meio universitário. Né? Edu, eu dou aula na graduação, né? Além da educação executiva. E na graduação, eu tento mostrar aos alunos um outro caminho, uma outra perspectiva de trabalho, né? Porque historicamente nós tínhamos um ou você ia para escritório de advocacia ou você ia para o concurso público, né? Mais para frente abriu esse novo flanco da advocacia empresarial, né? Dos departamentos jurídicos, mas mesmo assim hoje, se você for analisar as matérias que os alunos, quando são jogados no mercado de trabalho, eles vivenciam, são essas três. E o que eu tento passar na sala de aula é até um pouco saindo dessa questão do juridiquês, eu dou aula de direito empresarial, para mostrar a eles essas outras vertentes, esse outro mercado de trabalho e essas outras oportunidades que existem, né? Como, por exemplo, essa questão do SG, né? Então, você abraçar e realmente mergulhar nessas oportunidades que essas novas pautas estão lidando e com tudo isso que eles nasceram praticamente na internet, então você vê as possibilidades que eles podem explorar, né?
abraçando essas causas e usando a rede de comunicação. É, essa é um grande potencial, né? Na nossa época, aí, há 30 anos atrás, isso não existia, embora a OAB hoje venha restringindo muito esse tipo de marketing, vamos dizer assim, mas hoje todo mundo tem um celular na mão e hoje o jovem advogado, ele pode explorar isso de uma forma muito tranquila e realmente ter um impacto na sua vida profissional. E nessa pauta do SG, eu sempre falo para os alunos, né, das oportunidades. Para eles que vão para um escritório de advocacia, principalmente, né, que isso gera uma valorização da marca, né, a imagem, a reputação daqueles escritórios que estão atuando nessa pauta do SG, construindo o seu escritório nessa pauta. Isso gera uma fidelização do cliente, né, e uma diferenciação no mercado. Isso é uma coisa que eu falo muito para eles. Gera uma atração e retenção de talentos, porque você, olhando esse escritório que se diferenciou do mercado de trabalho, né, que saiu da mesmice, do contencioso ali, de juizado, defesa consumidor, do contencioso civil, Saiu tributário, do arroz e feijão, literalmente, né? saiu do arroz e feijão, você gera uma atração para novos gênios, né? Novos jovens advogados, né? Que queiram, né, ingressar no seu escritório de advocacia. Você gera uma retenção de talentos, que hoje é uma coisa dificílima, você reter talentos, né? E se a gente aqui pensa em inúmeras políticas de bônus e tudo mais, mas às vezes é você ser um escritório diferente, de ter uma política diferente, você gera essa retenção. Pô, eu quero ficar aqui, eu quero ser do escritório do Edu, né? A adoção dessas práticas gera também uma mitigação de riscos, né? Gera uma atuação diferenciada junto à comunidade, né? Então, você consegue trabalhar, por exemplo, com uma política pro bono, né, para essas minorias. Então, é um campo novo, diverso, inclusivo e um oceano azul. Para sair dessa questão de, eu vou fazer audiência, eu vou fazer juizado, eu vou fazer defesa. E não aqui desmerecendo essas áreas, porque eu já fiz todas, inclusive no meu começo de advocacia. E são necessárias, isso São daí, isso necessárias, são claro, necessárias, isso não, né, não vai deixar de ser necessário, a gente precisa estar claro. nele. Mas é um mercado que a gente sabe disso. São 1.400.000 advogados no país, né? Então, é um mercado que está inchado. Então, o jovem advogado ele tem que pensar nisso mesmo. E para os que já existem, tanto para as empresas e para os escritórios de advocacia, eu particularmente acho que é uma oportunidade mesmo, uma oportunidade de abraçar esse tema aí e seguir. Agora, uma coisa que para mim faz todo sentido, eu queria explorar isso contigo, Fred, é que às vezes a gente fala muito, né, poxa, isso deve funcionar assim, isso está na política, isso está na lei agora, né? Só que muitos advogados falam, mas eu vejo que tem uma dificuldade de eventualmente viver isso de verdade, né? Poxa, você sabe que eu sou seu fã por diversos motivos. Deixa eu conversa. E uma das coisas aqui, não, eu acho que é super bacana, porque, por exemplo, quando a gente fala desse aspecto mesmo, né, feminino, né, e da importância da mulher, mãe, né, poxa, eu sei que você é uma pessoa que viveu um pouco, né, essa figura de ser pai, né, e É. de ter o lado, né, Ser homem trabalhar, feminino, né? ser um homem trabalhando com, né, e tendo duas filhas e ajudando a criar as duas filhas e vivendo momentos com as filhas, vendo que inclusive processo aí de disputa para conseguir ser, né, pai, exercer isso de maneira muito forte e contundente. Então, quer dizer, como é que a gente consegue, né, na prática, vivenciar isso? Né? Como é que a gente consegue, e aí, né, falava um pouco com o Jean outro dia sobre esse conceito de empatia, né? Como é que a gente consegue tentar vestir um pouco o sapato do outro, e às vezes a gente não consegue vestir o sapato do outro, mas pelo menos
fazer esse exercício e, em fazendo o exercício, conseguir viver de fato isso, né? Porque é óbvio que é um passo a gente colocar política, a gente colocar lei, a gente começar a Claro. dizer que vai fazer. Mas, de verdade, como é que é quando a gente começa a fazer, né? E aí eu sei que você faz muito disso, podemos até entrar aqui um pouco na nossa ligação aí com o meio ambiente, com as trilhas do Pati, com os momentos de Chapada meditação aí, Diamantina, com os momentos de... Capão, Exatamente. Guiné, enfim, é estamos isso. ali no centro da Bahia. Ou então falar até um pouco, né, desses elementos aí de conexão com Vale do Matutu, né, É Aiuoca, isso. Minas Gerais. Então a Aioca, gente fala um tô pouco indo de pra lá Minas, fala um pouco... sexta-feira, viu? Muito bom, é sensacional, fantástico. Uma das Uhum. melhores experiências que eu já tive estão Tô indo ali no pra Vale do lá. Matutu. É isso. E a gente fala de Minas, fala de Bahia, mas no fundo é como é que a gente vive, né, esses elementos todos, né, do E, do S, do G. E aí eu sei que você é uma pessoa que vive isso, né, mais fortemente, do ponto de vista, né, de vida mesmo, tem esse E muito forte, tem o É. S muito forte e tem o G também, né, por tudo que você passou na sua vida passada aí com questões de compliance, sendo um líder, né, na empresa sobre esse aspecto. Explora pra gente um pouco mais isso aí. Edu, rapaz, assim, é um tema, como eu te falei no começo aqui, que eu gosto muito, né? Governança, e hoje muito feliz desses temas estarem entrelaçados. O S, aí nessa questão de PAN, como você falou, né? Já diria Baby do Brasil, Pepeu Gomes, ser um homem feminino não fere o meu lado masculino, né? Então, eu sou pai de duas mulheres e aprendi e aprendo com elas todo dia. E como você falou, acho que para a gente implementar, a gente tem que viver realmente, né? A gente falou um pouquinho aqui das coisas de prateleira. Então, ser pai de prateleira, com a estrutura de babás, né, de staff, você não está vivenciando nada, né? Você não está sendo pai de verdade, ou uma mãe de verdade. Eu, particularmente, e aqui eu lembro, aqui até com emoção, cara, eu nunca levei staff pra festa de criança, pra clube, pra praia, né? Tipo assim, é uma obrigação minha, eu não tô ali pra me divertir, né? No começo da minha vida ali, na época que elas eram pequenas, né? Então, assim como a gente fala de implementação de políticas, elas têm que ser verdadeiras, elas têm que ser vivenciadas e elas têm que ser exercitadas, testadas. Então, eu dentro da minha paternidade, eu tive que ser em determinados momentos pai e mãe, pai para, né, dar aquele suporte e mãe para acolher, né, os sentimentos e constatei que isso você tem que implementar da mesma forma que as políticas. Uma governança corporativa, você só tem uma estrutura de governança, um acordo de acionista, uma política de conselhos que realmente seja só de fachada, não vai para frente. A questão do S também, se você realmente não implementar, não vai fazer nenhum sentido. E a questão ambiental é que talvez a gente tenha que vivenciar mais. Então, eu particularmente hoje estou fazendo um esforço, e isso é um esforço, tá? Não é fácil implementar políticas, né, num escritório de advocacia ou numa empresa, não é fácil. Então, há uma resistência ao novo ou ao velho ser regulamentado, né? Então, há uma cultura de ficar na zona de conforto mesmo, né? O que está dando certo continua, e não você tentar alçar novos voos, até aumentar o sarrafo, né? Ali de uma governança ou de uma prática, de uma política. Então, é muito difícil, precisa de muito esforço, né? Precisa um querer muito grande. E eu digo isso até para nós mesmos, né? E aí eu falo nesse lugar de fala que, vamos dizer assim, eu venho investindo muito nessa questão de soft skill, curso, né? A gente tem que implementar um esforço para realizar e eu agora estou investindo, né, nos últimos 2 anos e agora concluo
como você falou aí, esse curso aí de imersão, de autoconhecimento no Vale do Matutu, vou fazer um retiro, 11 dias sem celular, sem luz, sem nada, meu amigo, lá na montanha, vai ser difícil, vai ser desafiador. Eu até perguntei para a organizadora se tinha um botão do pânico, igual o BBB. Ela disse, se eu não aguentar, eu posso descer a montanha, tem um botão do pânico, tipo assim, eu quero minha mãe, eu quero meus filhos, né? Mas Não, e é bacana é isso, até você difícil. falar sobre essa perspectiva. Nós estamos aí no momento até, até de certa forma triste, né? Porque a gente teve uma chuva muito forte em São Paulo na sexta-feira Foi e eu tô com alguns amigos aí que fortíssimo. estão sem luz há praticamente 48 horas. E o pessoal realmente está tentando apertar o botão do pânico, ponto que infelizmente não está funcionando, né? É difícil hoje no mundo moderno a gente ficar tanto tempo sem energia, né? Sem viver É. isso. Não, e se você Agora, for ver, só para concluir, para te passar a bola de novo, hoje em dia, e no escritório, por exemplo, hoje a gente tá discutindo organização de espaços, né? Porque a gente estava no modelo, depois foi para o modelo, né, híbrido por conta da pandemia. Hoje você está tendo um 3-2, né? 3 dias físico, dois, e aí tá toda uma organização por aplicativo e tal, e toda uma reorganização. Aí quando vieram para mim, falaram assim, pô, Fred, o que é que você precisa? Aí eu falei, rapaz, eu preciso de uma baia com internet e energia. Só isso. Não preciso mais de nada. E aí você vê, né? Isso uma semana depois eu recebi o script aqui do que levar lá para o Matutu. E aí fala assim, ó, você não vai ter luz e você não tem sinal de energia. Ou seja, as duas coisas que para mim eram vitais vão ser totalmente retiradas, né? Então é um desafio. Tô preocupado, tô com medo. Não vou esconder isso para vocês, não. Já fui, voltei, já apertei esse botão aqui, já cheguei a esfregar nele aqui umas 2 vezes. Mas aí talvez seja mais uma questão mesmo de falar, pô, é como se fosse um chamado mesmo, né? Se não for agora, aí a gente vai voltar pro quarto escuro novamente, né? não, mas vai na fé que você não vai se arrepender, não. Eu já fui algumas vezes para Matutu sem sinal de internet ou de energia. Confesso que a última vez que eu fui, né, eu já levei a minha Starlink. Posso fazer propaganda aqui, mas eu já passei com a minha Starlink Eu, para lá eu, e eu para vou, cá. eu entrei até no Amazon para ver se tinha aquele celular, se lembra aquele que foi um dos primeiros satélites? Aquele grandão, né, que tinha, Pra, o do pra MacGyver, escondido né? de lá, assim, tipo assim, aí tá tudo certo aí, ninguém fez nenhuma besteira, não. Tipo assim. Quando eu penso do ponto de vista de empresa, falando, né, da parte ambiental, né, e aí trabalho na multinacional alemã, empresa muito grande, e já vem falando sobre esse aspecto ambiental há bastante tempo, né, inclusive com metas, com compromissos, né, na emissão de carbono. Mas quando a gente fala de uma empresa de logística, quando a gente fala de emissão, né, de carbono, você consegue imaginar o barco, o avião, o carro, você consegue imaginar a troca por veículos elétricos, a gente consegue imaginar isso, aterrissar de uma maneira mais fácil no nosso entendimento, né? E aí a gente tem alguns diversos programas, inclusive de plantio de árvores, coisas do gênero. Agora, quando a gente olha para o escritório, né, e fazendo inclusive uma referência ao relacionamento que nós, empresa, temos com os escritórios de advocacia prestadores de serviço, a gente consegue mais fácil discutir a questão, olha, quantas mulheres são sócias, quantas mulheres estão dentro do escritório, ou quanto que você tem de diversidade sobre, né, a maior perspectiva aí de LGBTQIA+, por exemplo, são, ainda que difícil, e é difícil, mas são mais objetivos, são parâmetros mais objetivos, né? Agora, quando a gente olha para o ambiental, né, vejo muito escritório ainda falando, puxa, eu vou parar de imprimir papel, né? Assim, ok, eu não vou diminuir que a impressão de papel tem um impacto na quantidade de É, árvores, mas assim, é muito pouco para a nossa realidade de hoje. Mas ao mesmo tempo ainda é um pouco difícil, pelo menos sob os meus olhos, de entender o que os escritórios têm tentado fazer do ponto de vista de política ou de ação que não seja suportar, obviamente do ponto de vista legislativo, as iniciativas ambientais, né? O que eles, como empresas, estão fazendo de concreto, né? Seja para ser um diferencial para os seus clientes,
seja para de fato entregar algo diferente para a sociedade do ponto de vista ambiental? Tem alguma coisa que você possa compartilhar aí, que não seja, Rapaz, inclusive, o que segredo? eu tenho. Não, que é isso aqui, é transparência total. O que eu tenho visto, e aí, fora dentro daquele público dos grandes escritórios, eu falo assim, dos 10 maiores, né? Porque aí você tem uma estrutura já montada de governança efetiva e você consegue criar comitês muito rápido e você consegue investimento real para criar políticas como de ESG, principalmente do ambiental. Mas aqui falando para os escritórios de médio e pequeno porte é muito tímida a, a, a implementação de uma política ambiental. Ela vai mais nessa questão da racionalização do uso de materiais no escritório, como você falou. Subindo um pouco ali para o médio, né, dentro daquela categoria de abrangente, você vê uma implementação de uma redução do consumo de água e energia, utilização de fontes limpas de energia para os escritórios que têm sede em casa, principalmente, né? Reuso de água, mas para o pequeno e para o médio, ela é muito tímida essa implementação. Já para os grandes, aí você vê uma estrutura mais direta, né? Porque você precisa de recurso, você precisa de investimento, e aí você vai ter aquela tradicional discussão de alocação de recurso numa reunião de conselho, numa reunião de diretoria, uma reunião de sócios patrimoniais, onde alocar determinados recursos. E aí vai ser a guerra da carne, como eu digo. Um vai querer botar em tecnologia, por exemplo, investir em inteligência artificial, outro vai dizer que tem que fazer uma política mínima ambiental para cumprir os requisitos de um BID, por exemplo, que hoje as empresas estão pedindo as políticas de ESG e a comprovação das políticas. Então, até para um BID, eu preciso ter isso daí. Então, as pessoas, os escritórios de pequeno e médio porte, estão indo cumprir aquele checklist do BID. Alocar recursos para essas políticas de ESG apenas para fim de BID. Já os maiores, aí sim, eles têm uma política mais estruturada e efetiva, entendeu, Edu? Não, sim, está claro. Enfim, é um processo que tem se desenvolvido, as pessoas têm melhorado, enfim, precisa seguir melhorando, certo? Inclusive para evitar nos próprios escritórios que seja o check the box só lá para o bit, né? Que chegue, que deixe de ser basicamente algo que a gente faz porque o mercado está exigindo e não algo que a gente precisa vivenciar, né? Por isso que eu acho super importante, fazendo referência, né, o que a gente meio que comentou aqui em tom de brincadeira, essas imersões que a gente faz como ser humano, né? Isso. Seja na natureza, para poder viver de uma maneira um pouquinho diferente, ainda que seja em um curto espaço de tempo, Isso. porque pode parecer um pouco indireto, mas os benefícios que isso gera de maneira direta na pessoa que nós somos, mas de maneira indireta na nossa atuação como profissional, como pais ou mães, como amigos ou amigas, como filhos, eu acho que isso acaba tendo um impacto muito mais amplo que a gente consegue imaginar, né? Eu concordo com você. E vamos vivenciar isso, né? Vamos experimentar, vivenciar e praticar, né? É ser pai de todas essas políticas, do E, do S e do G, né? Como a gente falou aqui. Ser pai do SG. É isso aí, Fredão. Prazerzaço estar contigo, obrigado. Prazer, meu irmão. Axé. Axé. É isso.